Queridos, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Louvado seja Deus, nosso Pai. Quão maravilhoso estarmos na Tua presença. Oh Deus, como é bom estarmos no lugar aonde o Senhor também está. Louvado seja Deus. Como é bom sentir a Tua presença, a Tua alegria. Como é bom saber que Tu és um Deus que luta e peleja por nós e nos garante a vitória. Obrigado porque foi o Senhor quem nos trouxe à Sua casa. Obrigado porque foi o Senhor quem nos reuniu aqui, Senhor. Pai, nesse momento em que estaremos recebendo a Sua palavra, que o Senhor continue, aleluia, falando em cada coração. O Senhor continue derramando da Tua presença, aleluia. Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. A nossa programação, os nossos planos, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor. Realiza o Teu querer, a Tua vontade, no nome de Jesus, aleluia. Pai, que essa palavra não se perca, essa palavra ela tem um endereço nesta noite. Louvado seja Deus. Ela tem um endereço nesta noite, Senhor. Senhor meu Deus, se a pessoa ou as pessoas, Pai, que o Senhor, Pai querido, tem direcionado esta palavra, se vão estar comigo aqui no templo, se ainda não chegaram, dê condições dessa pessoa chegar. Se essa pessoa vai estar, meu Senhor, ouvindo através das redes sociais, desperta agora essa pessoa para se conectar conosco, aleluia. Pai, mas que a Tua vontade se cumpra. Nós nos rendemos ao Senhor, aleluia, amém. Fica conosco, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Eu sei que é o nosso costume a gente se colocar de pé para ler a leitura inicial, mas é porque hoje eu vou ler um pouquinho mais com os meus irmãos. Então você vai poder ficar assentado reverentemente. Louvado seja Deus. Hoje nós não vamos começar como começamos habitualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Aleluia. Atos, capítulo 15. Nós vamos começar a partir do versículo 36, mas o ponto central da nossa meditação, da ministração nesta noite, está no capítulo 16. Só que para que venhamos compreender melhor, nós vamos passar pelo capítulo 15. Louvado seja Deus. Quem já encontrou, diga amém. Gostaria de pedir a sua atenção, dobre a sua atenção. Você que chegou depois, coloque seu aparelho celular no silencioso. Não permita que ele venha tocar ao longo do culto. Evite se movimentar, tá bom? Não converse durante o culto. Deus, ele tem um propósito em todo culto. Em todo culto Deus tem um propósito. E nós precisamos dar a liberdade para que o Senhor cumpra. Não podemos atrapalhar os propósitos de Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Atos 15, 36. Quem encontrou, diga amém. As crianças, que bênção, que as crianças também vieram ao culto hoje, culto da palavra, mas agora todos nós vamos nos assentar, amém? Para ouvir a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, quando nós chegamos a Atos, capítulo de número 15, nós vamos ter por diante o que geralmente denominamos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, amém? Paulo, um grande homem de Deus, que recebeu Jesus no seu coração, perseguia a igreja do Senhor Jesus, e um dia Jesus se encontrou com ele. Um dia Jesus foi ao seu encontro, e ali Paulo recebeu Jesus no seu coração, e dali por diante Paulo foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e começou a fazer a obra de Deus.
E era assim que Deus usava Paulo. Paulo, por onde ia, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo anunciava o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo pregava Jesus. Essa era a mensagem de Paulo: Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme ele mesmo diz, e este crucificado. Louvado seja Deus. Então, a partir do versículo 36, a palavra nos diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, que também era apóstolo, e seguia Paulo, acompanhava, era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, ao menos foi na primeira. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Quer dizer, Paulo, se você ler direitinho aí os capítulos anteriores, você vai ver que Paulo já havia feito uma primeira viagem missionária. No retorno dessa primeira viagem, Paulo vai a Jerusalém, até porque muitos gentios, muitos dentre aqueles povos que não eram judeus, estavam recebendo Jesus. E agora ali em Jerusalém, que nós geralmente chamamos de o Concílio de Jerusalém, foi decidido como eles deveriam viver. E foi decidido quais os costumes, ou quais as diretrizes para os gentios, para que também participassem da aliança do povo de Deus. E agora Paulo coloca juntamente com Barnabé no seu coração o desejo de passar novamente pelas cidades pelas quais ele já havia passado, levando essa decisão e também vendo como estavam aqueles irmãos que haviam recebido o Evangelho. Esse era o propósito de Paulo. Barnabé, nós vamos passar pelas cidades pelas quais já passamos, vamos levar a decisão da reunião em Jerusalém e vamos ver como estão os irmãos. Todo mundo entendeu até aqui? Bom, versículo 37. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Na primeira viagem, João Marcos havia seguido a eles, mas no meio do caminho decidiu voltar. E agora nessa nova viagem, Paulo não aceita levar João Marcos e Barnabé quer levar João Marcos. Por isso, essa desavença. Houve, versículo 39, entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E então nós mudamos para o capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos. Veja aqui Paulo cumprindo o propósito inicial da sua viagem. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas foram ou eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Até aqui, a viagem de Paulo estava dando tudo certo. Os irmãos estavam bem, recebiam as decisões tomadas em Jerusalém pelos apóstolos e presbíteros, e o número dos irmãos iam crescendo, e as igrejas eram fortalecidas na fé. Porém, meus irmãos, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Nem sempre os nossos propósitos são os propósitos de Deus. E eu quero direcionar esse início principalmente para aqueles que anunciam a palavra de Deus como Paulo anunciava. Muitas vezes nós temos até uma boa intenção,
Muitas vezes nós estamos até bem intencionados, estamos pensando até no outro, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles vão além do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. E quando nós chegamos no versículo de número 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E esse versículo geralmente costuma dar um nó na nossa mente. Poxa, peraí, Paulo estava cheio do Espírito Santo e agora o Espírito Santo estava impedindo Paulo de pregar a palavra na Ásia? Como pode isso? Se Paulo estava pregando a Jesus, se Paulo foi chamado, separado, enviado, aliás, no capítulo 13, foi o próprio Espírito Santo que mandou separar Paulo para que fosse anunciar a palavra, e agora o próprio Espírito Santo está impedindo a Paulo de pregar a palavra. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo tentou em um lugar, tentou em outro, mas o Espírito Santo parou Paulo. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranho, mas como é maravilhoso quando o Espírito Santo nos para. Como é maravilhoso quando o Espírito Santo nos para, meus irmãos. E nós precisamos estar abertos a isso. Nós precisamos estar abertos, disponíveis para quando ouvirmos o Espírito Santo dizer a nós assim: ó, calma, para. Nós não devemos insistir, devemos parar e ficar à sua disposição. Louvado seja o nome do Senhor. À noite, versículo 9, quando o Espírito Santo nos para, é porque Ele tem algo a falar conosco. Quando o Espírito Santo nos para, é porque Ele tem direção a nos conceder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Por isso que o Espírito Santo estava parando Paulo. Por isso que o Espírito Santo estava impedindo Paulo. Na verdade, o Espírito Santo não estava impedindo que Paulo pregasse. O Espírito Santo tinha uma outra direção. O Espírito Santo tinha um propósito além do propósito inicial de Paulo para aquela viagem. À noite, versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio. E veja aqui, se você for um pouquinho mais curioso, você já desfolhou aqueles mapinhas que vem no final da sua Bíblia, você vai ver que é uma região totalmente diferente. É uma região totalmente diferente daquela que Paulo estava. Um varão macedônio, a Macedônia era uma outra região, Paulo não estava naquela região. E de noite Paulo vê esse varão macedônio estando em pé, e esse varão dizia, clamava, rogava, ele dizia para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão na visão, ele estava dizendo a Paulo: ô Paulo, passa para cá, venha para a Macedônia, vem nos ajudar. Aleluia, não que Paulo não estivesse sendo útil, não que Paulo não estivesse ajudando ali na Ásia, mas é que Deus queria levar Paulo para a Macedônia. Por isso o Espírito Santo parou Paulo. Por isso o Espírito Santo parou Paulo. E Paulo, com discernimento, Paulo para, e à noite Deus lhe concede esta visão, e lá está esse varão macedônio dizendo: Paulo, vem nos ajudar. Paulo, socorre-nos, ajuda-nos. E Paulo, entendendo, versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente
procuramos partir para aquele destino. Veja que há uma mudança no rumo, no destino dessa viagem. Aleluia! Como é maravilhoso quando nós tomamos o rumo da direção de Deus. Quando é maravilhoso quando nós ouvimos e imediatamente procuramos atender a direção do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Você já chegou a essa conclusão? Que Deus te chamou para anunciar o Evangelho? Você já chegou? Eu preciso aqui abrir um parênteses rapidamente. Aliás, 2 parênteses. O primeiro, eu sei, gente, não esqueci que hoje é culto de doutrina, que hoje é culto de ensinamento, eu não esqueci disso. Não esqueci disso. E Deus já sabia disso. Deus sabe que dia é hoje. Deus sabe quem é você que está aqui me ouvindo. Deus sabe quem está do outro lado me ouvindo. Deus sabe até onde chegará essa mensagem. E Deus tem um propósito especial para essa mensagem hoje. Então não espante se essa mensagem não tiver um aspecto assim, muito doutrinário. Não esquente a cabeça. Fica aí à disposição do Espírito Santo. Parênteses fechados. O segundo é que quando nós ouvimos falar a respeito de pregadores do Evangelho, muitas vezes nós nos iludimos e achamos que o pregador do Evangelho é aquele que está atrás do púlpito com o microfone à mão, falando um pouco mais alto, como alguns pregadores. Mas claro que foi Deus quem chamou e capacitou esses homens e mulheres. Mas todos nós fomos chamados, aleluia, Atos capítulo 1, versículo 8, para sermos testemunha do Senhor Jesus. Todos nós fomos chamados para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. E ainda que talvez você nunca tenha oportunidade para estar diante de um público, de uma plateia, de muitas pessoas reunidas, mas sempre haverá oportunidade na sua vida para você falar quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja você um pregador que está no púlpito com o microfone à mão, ou seja uma simples pessoa que está, aleluia, a falar de Jesus, cumpra o teu ministério. Fomos chamados para anunciar o Evangelho. E Deus respeita a cada um de nós. Deus nos conhece. Deus sabe como nós somos, e Deus usa cada um segundo nós somos. Quando Ele não quer do jeito que a gente quer, Ele muda a gente então. Não é verdade? Aí Ele muda a gente. Mas não coloque desculpas diante da responsabilidade que o Senhor te deu. Fale de Jesus. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Paulo compreendendo essa verdade, já tendo a direção de Deus. Versículo 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Quer dizer, Paulo chegou na região na qual ele recebeu a direção, porque o varão que ele viu no sonho ou na visão era macedônio, e agora Paulo já está na cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Que coisas eram essas? O Evangelho de nosso Senhor Jesus.
E aqui tem algo muito maravilhoso para nós estarmos atentos, porque apesar de esta mulher agora, Lídia, agora estava ouvindo o evangelho e entendendo o evangelho, porém a Bíblia diz que Lídia já era temente ao Senhor. Mas guarde o que eu vou falar para você nessa noite. Não basta apenas ser temente a Deus. Aliás, quando nós passamos, se não me falha a memória, pelo capítulo 10, isso mesmo, a Bíblia vai falar de outro homem que também era temente a Deus. Mas mesmo sendo temente a Deus, precisou ouvir o evangelho para que recebesse a vida eterna em Cristo Jesus. É a mesma situação de Lídia. Lídia já era temente a Deus, mas agora que Paulo lhe pregava o evangelho, o Senhor Deus abriu o coração de Lídia, e Lídia atendeu, aceitou, entendeu a palavra do Senhor Jesus e recebeu a salvação. Quantas pessoas já são até temente a Deus, quantas pessoas já praticam até boas obras, mas ainda não ouviram o evangelho, ainda não se renderam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a palavra do Senhor diz que não há salvação em nenhum outro. Que quero dizer com isso é que todos precisam ouvir o evangelho, e é por isso que você não deve se calar, mas anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor abriu o entendimento de Lídia, e olha que maravilha, que exemplo para nós, porque Lídia agora que entende o evangelho, recebe a Jesus. Versículo 15, Lídia agora é batizada. Olha que maravilha. Mas como que se não bastasse ela mesma ser batizada, ela e toda a sua casa, louvado seja Deus, rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia se coloca à disposição da obra de Deus. Lídia compreende que Paulo estava fazendo a obra de Deus, e Lídia coloca a sua casa à disposição da obra de Deus. Todo aquele que já compreendeu o evangelho, já compreendeu a preciosidade desta palavra, o poder desta palavra, todo aquele que já compreendeu que verdadeiramente só Jesus é a salvação, coopera para que essa palavra continue sendo anunciada. Glória a Jesus. Quer dizer, a nova direção de Deus agora na vida de Paulo já está dando fruto, porque agora Lídia já se converteu, já se batizou, já abriu a sua casa para abençoar a obra de Deus. Olha que maravilha, quando nós atendemos a direção do Espírito Santo. Então chegamos no versículo 16. Vocês estão me acompanhando na Bíblia? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, só um parênteses pequeno, né? Mais uma vez Paulo está indo para o lugar de oração. Nós que pregamos a palavra, nós que queremos alcançar as almas, nós precisamos estar sempre em oração. Aliás, foi o exemplo que Jesus nos deixou, né? Então ore, meu irmão, ore, minha irmã, na sua oração diga: Senhor, dá-me as almas, dá-me sabedoria para ganhar as almas, dá-me sabedoria para falar do seu amor, Senhor. Senhor, faz de mim um instrumento em suas mãos. Senhor, dá-me também a sua direção. São modelos, são exemplos que nós precisamos seguir. Está aqui na palavra de Deus para nós. Aleluia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Assim, preste atenção, assim como o Espírito de Deus dirige, guia, fala, opera na vida dos seus servos, os espíritos imundos, os espíritos malignos também operam na vida daqueles que não servem ao Senhor Jesus. E aqui nós encontramos uma jovem possessa
cheia, guiada, dirigida, não pelo Espírito de Deus, mas por um espírito maligno, um espírito adivinhador. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Louvado seja Deus. Na mesma hora ele saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, eu não estou perdendo tempo com vocês. Eu vou chegar na mensagem de hoje, mas eu preciso deixar essas lições para nós. Você que quer ser um pregador da palavra de Deus, você que quer ganhar almas, louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe iludir pelo que o espírito maligno diz na boca de alguém. Expulse ele, ordene no nome de Jesus para que ele saia, e na autoridade, no poder do nome de Jesus, ele terá de sair. Aqui a Bíblia não nos dá detalhes, mas nós podemos inferir assim, concluir, porque o que esse espírito maligno, adivinhador, estava dizendo era até verdade. Paulo não era servo de Deus, Paulo não estava anunciando o caminho da salvação, quer dizer, Lígia acabou de ser salva, não era verdade. Mas nós, irmãos, não podemos ter aliança nem pacto com Satanás. A nossa missão, como o Senhor Jesus Cristo disse quando enviou os seus discípulos: expulsai os espíritos imundos, expulsai os demônios. Eis aí vos dou autoridade, aleluia. E nós, como embaixadores de Cristo, devemos ordenar aos espíritos imundos que se retirem em nome de Jesus, e eles terão de se dobrar diante do nome de Jesus. Glória a Deus. Porém, versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E aqui a atmosfera começa a ficar um pouquinho diferente. As coisas começam a se complicar um pouco para esta viagem. Os senhores desta jovem, antes oprimida, possessa por um espírito maligno, adivinhador, vendo que, veja, amados irmãos, isso é muito importante, porque esses senhores não estavam preocupados com o bem-estar, não estavam preocupados com a salvação, com a alma dessa jovem, eles estavam preocupados com lucro. Não é assim que está escrito na Bíblia? Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro. Você acha que todo mundo quer o seu bem-estar? Você acha que todo mundo quer a sua libertação? Todo mundo quer a sua salvação? Será que todos, como Paulo e Silas aqui, estavam anunciando o caminho da salvação? Será que todos querem te mostrar o caminho da salvação? Não. Não se iluda. Muitos só querem lucro, e é com pesar que digo isso. Às vezes, até dentro das igrejas. Às vezes, até dentro das igrejas, não há a preocupação de mostrar o caminho da salvação, mas só se busca o lucro. Esteja atento quanto à sua vida, louvado seja Deus. Os senhores, vendo que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas
e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, preste bem atenção na acusação: esses homens, sendo judeus, lembrando que eles estavam de viagem na região da Macedônia. Macedônia, como nós vimos no versículo 12, era a primeira do distrito e colônia, isto é, Macedônia era a colônia romana. O Império Romano dominava naquele tempo. Todo mundo está ciente disso, se lembra disso? O Império Romano dominava naquele tempo. E Macedônia era, Filipos, era uma colônia, um distrito. E certamente lá tinha, como o texto diz, autoridades romanas. E quando esses homens levam Paulo e Silas à praça diante das autoridades, agora eles fazem uma acusação. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O que eles estão falando? Olha, esses homens não são nem daqui, eles são estrangeiros. Eles saíram da cidade deles para perturbar a nossa. Propagando no versículo 21, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E quando eles formalizam esta acusação, versículo 22, levantou-se não apenas os senhores daquela jovem, presta atenção no texto, levantou-se a multidão, unida contra eles, isto é, contra Paulo e Silas. Pensa você, em uma cidade estrangeira, e agora toda aquela população se une contra a sua vida. Imagina. E o mais estranho de tudo isso foi a visão que nós vimos, que Paulo recebeu, dada por Deus. Quer dizer, Paulo não estava fora da direção de Deus, Paulo estava dentro da direção de Deus. Porém, mesmo dentro da direção de Deus, eles se encontram agora nessas circunstâncias. Você imagina o que é uma multidão unida contra a sua vida? Não precisamos falar muito a respeito dos romanos. Pega apenas o exemplo de Jesus. Acho que já resume bastante, né? Já resume bastante o que os romanos eram capazes. Pega só o exemplo de Jesus. E agora a multidão unida contra eles, e os pretores, os magistrados, as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Preste atenção na responsabilidade que foi dada a esse homem, porque agora Paulo está sob a responsabilidade, assim como Silas, desse homem, desse carcereiro. É como que se toda aquela multidão, toda a multidão daquela cidade confiasse: olha, você segura esses homens aí dentro, porque aqui fora eles estão perturbando a nossa cidade. Mantém esse homem preso aí, porque eles estão tirando o nosso bem-estar. Entregaram Paulo e Silas para esse homem, para esse carcereiro. E ele, recebendo tal ordem, tendo noção da gravidade da situação, versículo 24, ele vai levar Paulo e Silas para o cárcere interior, e como se não bastasse, ainda vai lhes prender os pés no tronco, como que se dissesse:
esses homens não podem tirar a ordem da nossa cidade. Lembrando que naquele tempo havia muito disso, nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, porque as cidades, as colônias, elas tinham seus representantes romanos, e quando se instalava uma bagunça, uma sedição, uma revolução, era-se trocado o governador ou o rei daquele lugar, era confiado a outra pessoa, se o responsável pelaquela cidade não desse conta de conter o povo. Então, certamente esta ordem queria dizer muito. Quer dizer, manter Paulo e Silas aprisionados era manter o cargo dos magistrados, das autoridades. Era a cabeça deles que estava em jogo. Vocês conseguem entender isso? Era a cabeça deles, o imperador poderia trocar o governador a hora que quisesse. Ele quem mandava. E se o governador da província, da cidade, não estivesse fazendo um bom serviço, não estivesse conseguindo manter a cidade em ordem, ele era simplesmente trocado. Então a ordem é dada: mantenha esses homens presos com toda a segurança. E aquele carcereiro leva Paulo e Silas para o cárcere interior e lhes prende os pés no tronco. Por isso que é bom, meus irmãos, a gente sempre ter a convicção: o que mais importa na vida do crente é estar na direção de Deus. Não importa se está dando tudo certo ou aparentemente tudo errado, o que importa é estar na direção de Deus. Porque aparentemente deu tudo errado, começaram tão bem, levando o evangelho à casa de Lídia, libertando essa jovem adivinhadora, mas agora aparentemente deu tudo errado. Mas Paulo e Silas tinham a convicção de que estavam na direção de Deus. E quando nós temos a convicção de que estamos na direção de Deus, haja o que houver, nós só precisamos nos manter na direção dele. E então, por volta da meia-noite, versículo 25, lá por volta da meia-noite, às vezes eu observo as pessoas, não sei se todos têm esse raciocínio. Vou dizer para os irmãos pelo menos o que acontece comigo. Quando a noite vai caindo, quanto mais tarde fica, a minha expectativa é que haja menos movimento, mais silêncio. Não é verdade? A gente tem até o costume de dizer que de madrugada a cidade está dormindo. Não é assim? Agora você imagina o silêncio que não costumava ser dentro de uma prisão à meia-noite. Não é verdade? Imagina o silêncio que não deveria ser. Mas nesse dia, algo diferente estava acontecendo naquela madrugada. Porque em meio a todo aquele silêncio, ouvia-se vozes de louvores e de oração ao único e verdadeiro Deus. Porque Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas, não se esquecendo do contexto que os levou àquela situação, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aquela prisão que provavelmente vivia um silêncio toda a madrugada, agora ouviam, os companheiros estavam agora escutando Paulo e Silas a adorar ao único e verdadeiro Deus e a conversar em oração com o seu Deus. Se voltarmos a nossa mente para o contexto, nós vamos ver que Roma era um império pagão, idólatra, não é verdade?
tinha lá os seus ídolos, assim como as demais nações. Mas Paulo e Silas estavam ali, não tinha uma estátua, não tinha um ídolo, não tinha um poste ídolo, não havia nada, mas eles oravam e cantavam a um Deus invisível. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto eles cantavam e oravam, os demais ouviam, talvez estranhando aquela música, aquela conversa com Deus, enquanto estavam acostumados a ficar apenas no silêncio, descansando, na expectativa de que quanto mais tarde, mais silêncio, menos movimentos. Aquela noite foi ao inverso, porque o tempo passou e o barulho só aumentou. O movimento foi aumentando, porque a Bíblia diz que de repente, sobre aquele lugar, no versículo 26, veio um tamanho terremoto, aleluia, que sacudiu os alicerces daquela prisão. E o terremoto foi tão terrível que as portas se abriram e todos foram soltos. Todos agora estão soltos. E então o carcereiro desperta do sono. O carcereiro que costumava estar ali todas as noites, no silêncio, na calmaria, ele desperta do sono. Talvez tenha cochilado enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam. Que tem gente que dorme enquanto o outro está pregando, enquanto o outro está cantando. Não é verdade? Tem um exemplo de Eutico aqui mesmo em Atos dos Apóstolos. Talvez ele tenha dormido ouvindo a oração, ouvindo, aleluia, os louvores. E todo crente sabe que o louvor oferecido a Deus, ele toca o fundo da alma. É diferente. Todo crente sabe disso. Que quando se adora em espírito e em verdade, a presença de Deus se manifesta. Aleluia. E Paulo e Silas tinham adorado a Deus. O carcereiro cochila. Quando ele desperta do sono, versículo de número 27, ele vê as portas do cárcere abertas. Ô, glória para a gente que está aqui, né? Imagina isso para o carcereiro. Glória para a gente que está aqui. Você imagina para o carcereiro, porque a cidade confiou aqueles homens que estavam perturbando, tirando a ordem da cidade, na acusação deles. Falou: mantém esses homens aí. E agora, quando o carcereiro desperta do sono, está tudo aberto. E a Bíblia diz que esse homem puxa a sua espada e está pronto para tirar a sua própria vida, para se suicidar. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Nós estamos no mês de setembro. Nós temos uma campanha federal do Setembro Amarelo. Quem já ouviu falar? Vocês nunca ouviram falar, gente? Só vocês, a minoria? Setembro é o mês oficial. E hoje, dia 10, é o dia oficial da prevenção contra o suicídio. Tem-se, na verdade, estatísticas de que a maioria das pessoas que cometem suicídio o fazem por algum transtorno mental. E dentre a maior parte está a depressão. Só que hoje, louvado seja Deus, eu trouxe vocês desde o capítulo 15 até aqui para dizer para vocês que o suicídio não é a saída, que o suicídio não é a solução. Louvado seja Deus. Eu trouxe vocês desde o capítulo 15 para dizer para vocês que Jesus é a saída.
Jesus é a solução. Aleluia. E agora, tendo esse assunto como foco, como tema, vamos olhar para a situação desse homem. Por que esse homem quer tirar a sua própria vida? Por que ele quer tirar a sua própria vida? Você imagina na mente desse homem, quando chegasse a notícia ao povo, a multidão que estava unida contra Paulo e Silas, quando chegasse a notícia, aquela multidão unida, para onde foi Paulo e Silas? Nós entregamos ao carcereiro. Carcereiro, cadê? O carcereiro ia dizer, ele não ia ter nem como explicar. Você imagina, irmãos, diante de uma cidade, e Filipos não era uma cidade pequena, uma cidade importante, você ficar conhecido como homem que deixou 2 desordeiros na concepção deles, 2 estrangeiros fugir. Você imagina, lá no capítulo, me parece que no capítulo 12, quando Pedro foi preso, e aí o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro, e aqueles soldados foram justiçados, castigados, porque Pedro não estava mais lá, embora a prisão tivesse fechada, eles foram castigados. Agora você imagina o carcereiro, que a prisão estava aberta. Qual seria o primeiro pensamento dos seus superiores? Não, você está junto com eles, você está de acordo com eles? Como que todas as celas estão abertas? Você imagina isso na cabeça do carcereiro. Você imagina o carcereiro pensando: o que eu vou dizer à minha família? E se essa história chegar ao ouvido do imperador, o que vai ser de mim? Eu acho que eu não vou ter outra opção, não vou ter outra alternativa, eu não tenho mais saída. Qual vai ser a minha esperança? O que vai ser de mim? E a Bíblia diz que ele puxa da espada para suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Só que é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque ele toma a sua espada para cometer o suicídio sob uma suposição. Ele está achando que os presos fugiram, só que os presos estavam aonde? Ali. E é nessa aqui que o diabo arrasta muita gente, porque ele te leva a supor que não tem mais jeito, ele te leva a supor que não tem mais esperança, ele te leva a supor que ninguém mais pode te ajudar, ele te leva a pensar que não tem mais saída, ele te leva a pensar que estão todos contra você, ele te leva a pensar que ninguém se importa com você. Mas eu estou aqui debaixo da autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, nesta noite, que nos deu a exceção de uma mensagem doutrinária, para te entregar essa mensagem, para te dizer: não acredite na mentira do diabo. Aleluia! Não acredite na mensagem do diabo. Ele supondo essas coisas, pronto para tirar a sua vida. E aqui que entra o crente, aqui que entra a igreja, no versículo 28, porque Paulo bradou, Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha, sabe, se Paulo demora a tomar essa atitude, eu não sei. É por isso, graças a Deus pela vida de Paulo, conforme nós vimos no capítulo 16, versículo 10, que assim que Paulo teve a visão, imediatamente, esse imediatamente não pode faltar na nossa vida, meus irmãos, porque por um descuido, por um momento em que você fica na dúvida, o diabo ceifa a vida de alguém. Paulo imediatamente, mais uma vez, ele grita em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
O que Paulo está dizendo? Não te faça nenhum mal, ainda tem esperança. Não te faças nenhum mal, ainda tem saída. Não te faças nenhum mal, ainda tem solução. Não te faças nenhum mal, ainda tem alguém que se importa com você. Aleluia! Não te faças nenhum mal. Irmãos, cometer suicídio é fazer mal à sua própria alma. A Bíblia nos diz, Êxodo capítulo... Vamos nesse texto, é tão pequeno, mas você precisa guardar isso, você já até sabe, só quero que você guarde aí na sua Bíblia, você que está marcando, Êxodo capítulo 20, o 6º mandamento, versículo 13, Êxodo 20, 13, o 6º mandamento, a palavra do Senhor, o Senhor nos dando direção, aleluia, a palavra do Senhor, quem achou diz amém. Então vamos ler todos juntos. Não matarás. Vamos mais uma vez. Não matarás. E isso, irmãos, diz tanto quanto ao homicídio, eu não posso tirar a vida do meu próximo, mas também não posso atentar contra a minha própria vida. Então, o suicídio, ele não pode ter lugar, irmãos, em nossa vida. Quem tira a sua própria vida está indo para a perdição. E o diabo engana muitas pessoas, porque diz assim: olha, morre que vai ser melhor. É mentira, irmãos. Porque se você partir sem Cristo, porque se você contra a palavra Deus tirar a sua própria vida, aí não tem mais esperança para você, aí não tem mais solução. É por isso que o diabo quer arrastar tanta gente para esse caminho. Mas o Senhor hoje, aleluia, o Senhor hoje está falando com alguém. Eu falei: Senhor, hoje é culto de doutrina, Senhor. Hoje é culto de doutrina. Aí eu fiquei vendo o exemplo de Paulo. Paulo imediatamente procurou seguir. Eu falei: já entendi, Jesus, também preciso seguir. A Bíblia diz: não matarás. Nós não temos esse direito, essa liberdade, porque a vida, ela é um dom de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que a morte, ela veio devido ao pecado. A morte não fazia nem parte da vida, hoje faz, não é verdade? Hoje todos nós sabemos, aliás, a Bíblia nos diz isso, que o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Mas esse não era o propósito de Deus. A morte entrou devido ao pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus reverteu, essa herança que Adão nos deixou, porque ele nos deixa a vida eterna. Louvado seja Deus. E então Paulo, tendo conhecimento disto, Paulo está dizendo: não te faças nenhum mal. Guarde isso. Quem comete suicídio está fazendo mal a si mesmo, e um mal irreversível. E quando nós olhamos para então essa situação, nós podemos então, meus irmãos, comparar o comportamento de Paulo e Silas com o comportamento desse carcereiro. Vamos recapitular? Preste atenção. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? A obra de Deus. Na direção de quem? Direção de Deus. E aí, por libertar uma jovem possessa por um espírito imundo, eles foram arrastados até a praça. Veja que, dentro de Atos dos Apóstolos, quando os inimigos de Paulo, eles capturam Paulo, e Paulo chega a ponto de apelar para César, o imperador, porque dentro da lei romana,
o homem não podia ser condenado se não fosse julgado, e era direito de todo cidadão, se ele achasse que estivesse sendo injustiçado, ele poderia rogar para César. Só que se a gente olhar direitinho o texto, Paulo e Silas foi julgado? Não. Levantou-se uma acusação contra eles, eles foram castigados. Além de ser castigados, foram aprisionados. Quer dizer, foram injustiçados. E agora, mediante dessa tamanha injustiça, sofrendo a dor no corpo físico, Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus. Será que Paulo e Silas também não deveriam pedir o carcereiro: carcereiro, você se mata e mata a gente também, porque nosso Deus deve ter esquecido de nós. Você tira a sua vida, peraí, tira a nossa também, porque a gente deu a nossa vida para Deus, mas olha onde Deus nos jogou. Olha onde Deus nos deixou, nos abandonou. A gente estava fazendo a obra dele. Peraí, que Deus é esse? Você consegue ver uma diferença entre aquele que tem Jesus, aquele que conhece ao Senhor Jesus, e aquele que não tem? Porque aquele que tem ao Senhor Jesus, aquele que anda na direção do seu Senhor, haja o que houver, ele está seguro no seu Senhor. Se tudo está dando certo, ele está orando, está cantando, está louvando. Mas quando tudo parece dar errado, ele está orando, está cantando, está doendo, mas está louvando e adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Está sendo injustiçado, mas está orando, está cantando, está buscando ao seu Deus, porque tem a convicção. Nós adoramos, Deus é quem luta por nós, Deus é quem peleja por nós e nos garante a vitória. A nós compete apenas louvar, adorar, consagrar a nossa vida ao Senhor, e tudo Ele resolve no seu tempo. Mas o carcereiro não tinha Jesus no seu coração. O carcereiro não andava na direção de Deus. O carcereiro não tinha essa intimidade, essa comunhão com Deus. A sua vida não estava nas mãos de Deus. Ele se sentiu sozinho, desamparado. E essa é a realidade de muitos. Se sentem só, abandonados, desamparados. Aquele que tem Jesus, né? Jesus mesmo disse: olha, eu não vou deixar vocês desamparados não, o Espírito Santo vai estar com vocês. Aleluia. Então, mesmo injustiçado, mesmo sentindo a dor, mesmo talvez sem entender, o Espírito Santo Consolador estava ali com Paulo e Silas. Mas com o carcereiro, por isso ele tem essa atitude: peraí, para mim só me resta a morte. Talvez pensando que a morte traria alívio. Mas guarde o que vou te dizer: morrer sem Jesus não traz alívio algum, pelo contrário, traz sofrimento eterno. Será que você já tem Jesus no seu coração? Será que a sua vida já está nas mãos de Deus? Será que é o Senhor nosso Deus que já dirige a sua vida? É fácil a gente também analisar a nossa vida. Vamos olhar qual tem sido o nosso comportamento diante das adversidades. Qual tem sido o nosso comportamento? Será que não tem passado esse pensamento aí no seu coração, na sua mente? Eu acho que talvez seja melhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que esse pensamento caia por terra na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Não te faças nenhum mal, como disse Paulo. Eu te digo nessa noite: não te faças nenhum mal, porque ainda há esperança, ainda tem solução, ainda tem saída. E a saída é Jesus, a esperança é Jesus, a solução é Jesus. Louvado seja Deus.
Mas então, pastor, eu estou passando, estou enfrentando isso, o que eu devo fazer? Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ó que Deus está te dizendo nessa noite. O carcereiro se encontrando nessa situação, Paulo pediu para ele não fazer nenhum mal. Então ele diz: olha, me dá uma luz. E aqui está falando de luz mesmo, iluminação. E eu que estou levando para o outro lado. Peça uma luz. Aleluia. Se você ainda está nas trevas, você precisa da luz. E a Bíblia diz que a verdadeira luz é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a luz que ilumina todo homem. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Louvado seja Deus, terá a luz da vida. Se você ainda está nas trevas, aleluia, se você ainda está na sombra da morte, deixa a luz de Cristo raiar em seu coração nessa noite. Aleluia. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para ter essa fé que vocês têm? Que devo fazer para conseguir passar momentos de dores como vocês estão passando e permanecer de pé? Que devo fazer para servir a esse Deus que vocês servem? Peraí, eu nunca vi um Deus igual a esse, aleluia, que treme, arabacere, andarabanácia, o alicerce da prisão e livra os seus servos. Eu nunca vi um Deus como esse. O que eu devo fazer para ter esse Deus comigo também? Eu nunca vi um Deus que responde tão rápido. Eu nunca vi um Deus que responde com tanto poder. Arabanaia, surianda, arabácia. Nunca vi um Deus desse. O que eu preciso fazer para ter esse Deus? Aleluia. É o nosso Deus. É o Deus vivo, aleluia. É o Deus que quebra as prisões. É o Deus que quebra as correntes. Aleluia. É o Deus que liberta verdadeiramente. É o Deus que tem poder e autoridade sobre os demônios. É o Deus, aleluia, que tem o poder da vida. Tem o poder para dar vida. Tem o poder para tirar vida também. Está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Esse carcereiro talvez estivesse pensando só na morte, agora só me resta a morte. Mas ele viu que havia um Deus que poderia lhe dar vida. Havia um Deus que poderia lhe garantir a vida. Louvado seja Deus. Talvez o carcereiro pensando lá fora, a multidão vai estar unida contra mim. Mas eu vi, Paulo, um Deus que está do seu lado. Eu quero esse Deus também do meu lado. Louvado seja Deus. Eu preciso desse Deus do meu lado. Eu preciso desse Deus comigo. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter essa alegria? O que eu faço para ter essa comunhão? O que eu faço para ter esse acesso a Deus? O que eu faço para ter essa segurança? Versículo 31. A resposta a ela é tão simples, meus irmãos. A resposta a ela é tão simples. Aleluia. A resposta é simples demais. Talvez ele estivesse esperando ter que fazer algo difícil. Olha, você vai ter que pagar uma promessa, vai ter que fazer um sacrifício. Você vai ter que oferecer um filho seu diante de um holocausto. Você vai ter que pagar uma certa quantia. Mas Paulo responde: você quer ter esse Deus? Você quer ser salvo?
Você quer pertencer a esse Deus? Você quer ter a sua vida dirigida por esse Deus? Você quer ter a comunhão, aleluia? Você quer ter essa liberdade de poder falar com esse Deus e ouvir Ele falando com você? Você quer ter a salvação da sua alma? Você quer ser livre do poder da morte? Crê no Senhor Jesus, aleluia. Crer no Senhor Jesus, aleluia. Crer no Senhor Jesus, aleluia. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: creia no Senhor Jesus. Não, não, não. A solução não está em cometer o suicídio. A solução não está em tirar a sua vida. A solução está em crer no Filho de Deus. Aleluia. E o diabo, sagaz, enganador como é, vai querer soprar no seu ouvido, mas Deus não se importa com você. Mas Deus não se importa com você. Olha a sua situação. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês desde o capítulo 15. Não era o plano de Paulo, era o plano de Deus. Aleluia. Não era o plano de Paulo, não era o plano de Silas, era o plano de Deus. Deus certamente já contemplava a vida desse homem, Nemandarassuri e Andarabácia, assim como tem contemplado a sua. Deus já conhecia este coração, assim como conhece o teu. E Deus foi trazendo Paulo e Silas. Aleluia. Deus foi trazendo Paulo e Silas. Passa por Lídia, vai na casa de Lídia, passa no lugar de oração. Mas tem um homem que vocês precisam alcançar. Tem um homem que eu quero salvar, aleluia. Tem uma pessoa que é preciosa para mim. Tem uma alma que é preciosa para mim. Está lá no calado de um cárcere, está lá dentro de uma prisão, Derabandarassuri e Andarabácia, mas é precioso para mim. Eu quero salvar a sua alma. Não quero que ele pereça na condenação. Não quero que o inimigo roube, aleluia, a sua alma. Eu quero salvá-lo, Paulo. Então para aí, Paulo. Você não vai pregar a palavra aqui, você não vai pregar a palavra aqui. Eu tenho uma direção para você, aleluia. Vai até Macedônia, Arabandarassúria, passa a Macedônia e vai levar socorro, vai levar esperança, vai levar luz, vai levar a salvação a esse homem de Mandarassúria e Andarabácia. E assim como Deus mudou o curso daquela viagem, Deus tem mudado o curso desse culto para te alcançar nessa noite. Deus tem mudado o curso dessa noite para alcançar a tua alma, porque você é precioso, você é preciosa para Deus. Deus se importa com a sua alma e não quer que a sua alma pereça na condenação. Por isso Ele te diz nessa noite: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aleluia. Bendito seja Deus. E como a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Como os caminhos do Senhor são mais altos, como os planos do Senhor não são os nossos. Talvez você esteja pensando apenas em como se salvar. Como eu vou sair disso? Como? Qual será a solução para a minha vida? Mas eu quero te dizer que Deus não tem apenas solução, salvação para a sua vida, mas tem para toda a sua casa. Porque Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus tem poder para salvar não apenas a tua vida. Deus quer salvar não apenas a tua alma, Ele quer salvar você e toda a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí entra para nós a importância da palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo assim para esse homem: olha, crê no Senhor Jesus. Mas como alguém pode crer no Senhor Jesus? Como alguém pode crer? Como alguém pode crer?
Aqui que entra a igreja do Senhor. Aqui que entra você, servo, serva, chamada para anunciar o Evangelho. Porque para que alguém creia, outro alguém precisa pregar a palavra. Outro alguém precisa pregar a palavra. Veja, Paulo está dizendo: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Esse homem não poderia crer com toda a sua casa em Jesus se eles não ouvissem a palavra. Por isso a importância da palavra de Deus. Por isso a importância de você estar aqui assentado para ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a importância de você pregar a palavra para aquele dentro da sua casa que ainda não recebeu Jesus. Porque às vezes você só fala: aceita Jesus, fulano, aceita Jesus, fulano. Como vão crer se nada ouviram? Diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, se não me falha a memória. Como crerão se nada ouviram? Como vai crer? Como vai crer? E outros, voltando a Lídia, que já era temente a Deus, mas enquanto ouvia o Senhor, e abriu o entendimento, e ela também creu. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nos dias de hoje? A palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada, mas como disse Isaías, quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem deu crédito à mensagem? Quem deu crédito à palavra? O inimigo não brinca de destruir vidas, ele verdadeiramente destrói vidas. Quantos têm ouvido a palavra do Senhor há longos tempos, mas hoje estão pensando em tirar sua própria vida? Quantos pregaram a palavra do Senhor há quanto tempo, mas tiraram a sua própria vida? Qual crédito nós temos dado à palavra? Qual crédito nós temos dado à palavra? Não se brinca com o nosso adversário. Não podemos ignorar as suas artimanhas. O inimigo não brinca, ele quer arrastar a tua alma para a condenação. Não se brinca com a palavra de Deus. Você que tem vivido sem compromisso, você que não tem dado crédito à palavra de Deus, o Senhor está te alertando nessa noite, porque te ama, porque tem vida eterna para te conceder, mas você precisa dar ouvidos à palavra. Filho meu, não é assim, missionário Alessandro? Ouve e aceita as minhas palavras. Provérbios 4:10. Lembrei certo, Alexandre? Pregação de domingo, missionário Alessandro. Filho meu, ouça e aceita as minhas palavras. Não há mais tempo para estar brincando dentro da casa de Deus. Não há mais tempo para estar diante da vida e rejeitá-la. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas a verdade você não quer, o caminho da palavra você não quer. Você quer os prazeres do mundo, você quer a sua própria vontade, você quer o seu próprio querer. Mas há um que veio para roubar, matar e destruir. E como diz a palavra, ele fica a derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. Não são poucas as pessoas que têm enfrentado pensamentos, irmãos, suicidas.
pensamentos malignos. Um servo de Deus não pode atentar contra a sua própria vida, porque deve estar ciente de que a vida pertence a Deus. Não estou dizendo que o servo de Deus não passa por angústias, não passa por tristeza. Aliás, o próprio Senhor Jesus passou momentos tão angustiosos que suou gotas de sangue, não foi assim? Mas naquele momento, qual foi a sua oração? Pai, todavia seja feita não a minha, mas a sua. Não a minha, mas a sua. Dificuldades, aflições, angústia, todos nós passamos e vamos passar mesmo, porque, irmãos, isso vai aperfeiçoar a nossa fé no Senhor Jesus. As provações, aleluia, elas aperfeiçoam a nossa fé. Mas o que nós não podemos nos deixar enganar é estar oprimido por espíritos imundos que querem nos conduzir a tirar a nossa própria vida. Hoje a abordagem do texto não nos leva para esse caminho, mas certamente podemos abordar dessa maneira, porque Cristo veio para trazer vida e não para tirar vida. Não é verdade? Quem veio para roubar, matar e destruir foi outro, não foi Jesus. Nós precisamos entender isso. No momento de angústia, no momento de aflição, qual foi o exemplo do Senhor Jesus? Correu para os pés do Pai. Chamou até Pedro e João, né? Ó, vamos orar comigo. Mas não, dormiram. Estava sozinho. Mas ainda assim, foi para os pés do Senhor. Entregou a sua vida nos pés do Senhor. E essa deve ser a atitude do crente. Louvado seja Deus. O crente não pode ter esse tipo de comportamento, e diga-se de passagem, muito menos achar isso normal. Depois ficar todo mundo lá com cara de santo, descansa em paz fulano. Gente, eu não estou sendo insensível, mas eu preciso dizer a verdade. Ah, descansou. Descansou com quem? Nos braços de quem? Se não estava com Jesus, se foi contra a palavra do Senhor, para que descanso é esse que foi? O que não conhece a Jesus, está no tempo de ignorância, amém, não entende, amém, é uma coisa, a gente respeita. Mas agora a igreja do Senhor Jesus, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, descansa em paz fulano. Se esqueceram de onde que vem o descanso, o refrigério para a nossa alma? Foi Jesus quem disse, não foi? Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Versículo 31. Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra. Você que não tem Jesus, a palavra está sendo pregada nessa noite. Dê crédito à palavra do Senhor. Reabra o seu coração para receber essa palavra de vida. Você que já está aí caminhando pelas igrejas, vai num lugar, vai no outro, mas não coloca a sua vida como Jesus quer. Jesus te chama para um compromisso nessa noite. Jesus te chama para um compromisso. Ah, pastor, estou assim, estou fraco, não consigo. Pastor, não sei. Palavra. Não que nós nos negamos a alguma coisa, de jeito nenhum. Mas a pessoa vem, pastor, ora por mim que eu estou assim. Pastor, ora por mim que eu estou assim. Gente, o remédio é a palavra. Aí no culto da palavra, cadê fulano, cadê fulana? Não vem. Aí no culto de oração vem, pastor, ora que eu estou assim. Pastor, ora porque eu estou pensando. Esses dias eu pensei até em fazer. Pastor, esses dias chegou a mensagem no zap aí, pastor, quase que eu fiz isso. Não sei, por pouco, pastor. Pede para orar por mim. Pede a igreja para orar por mim. Palavra. A nossa vida deve ser cada palavra. A nossa vida com Deus começa na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A nossa vida com Deus é mantida pela palavra. Paulo e Silas pregam
a palavra para aquele homem e a sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Aqui eu quero enfatizar uma vez mais, assim como Lídia recebeu o evangelho, entendeu a verdade da palavra de Deus, irmãos, batismo. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, graças a Deus, mas não quero batizar. Não sei se você não entendeu ainda, não sei. Batismo, exemplo para nós, modelo para nós. Aceitou Jesus, entendeu a palavra, abriu mão do mundo. Batismo é o ensinamento da palavra de Deus. Então, para a gente concluir, versículo 34. Já tem alguém dizendo assim: se o pastor Bruno vai pregar, então o culto vai demorar. Não tenho culpa, gente, estou seguindo a direção do Espírito Santo. Hoje eu ia chamar o pastor Denis Rodrigues para pregar. Cheguei até a perguntar a ele: pastor, quem prega em Poço Gordo na quinta? Ele falou: pastor, sou eu. Eu falei: então vou poupar o pastor. O pastor quer pregar hoje. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. O meu plano era o pastor Rodrigo, mas o plano de Deus era que eu estivesse aqui. Porque Deus, essa mensagem, essa palavra de vida, ela tem um endereço certo nessa noite. Não sei para quem é. Não sei para quem é, mas ela tem um endereço certo. Tem um endereço certo. Vamos concluir então, versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa. Vê se você consegue imaginar esse versículo, irmãos. Veja o que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Mesa fala de quê, irmãos? Mesa fala de quê? Mesa fala de comunhão. Mesa fala de reunião. Mesa fala de harmonia. Mesa fala de comemoração. Quanto mais para o crente, né? Diz que o crente sempre que vai comemorar alguma coisa tem que comer alguma coisinha. Mesa fala de tudo isso. E agora esse carcereiro vai expor uma mesa. Aleluia. E com todos os seus, a sua família está ali reunida. Preste atenção. Se Jesus não estivesse entrado na vida daquele homem, será que os seus estariam aonde? Comemorando o quê? Estariam de luto pela perda, estariam chorando. Mas Jesus é assim mesmo. Quando ele entra na história, louvado seja Deus, ele muda totalmente o quadro, louvado seja Deus. Ele transforma totalmente a situação. E aquele lugar que era para ter luto, era para ter tristeza, louvado seja Deus. Agora, como Jesus entrou na história, havia uma mesa preparada, a família reunida. E o versículo ainda diz: manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Um homem que chegou a puxar da espada para tirar a sua vida. Um homem sem esperança, sem saída, sem solução. Mas antes mesmo do seu encontro com Paulo e Silas, Deus já o tinha visto. Acho arriscado a gente afirmar quando a Bíblia não afirma. Mas já vi alguns afirmando. Eu não estou afirmando. Já vi alguns afirmando que na visão que Paulo teve de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, já vi alguns dizendo que era esse carcereiro. A Bíblia não diz, então eu não vou afirmar, mas vamos supor que foi esse o homem que estava clamando por socorro. Quer dizer, Deus o viu muito antes disso aqui, gente. Deus pensou nele muito antes disso.
Quando ele estava pensando que não tinha mais saída, não tinha mais solução, Deus já tinha provido a saída, a solução, a esperança, a bênção. Deus já estava vendo, Deus já tinha preparado a mesa, Deus já estava vendo a alegria dessa família por ter recebido Jesus. Talvez hoje você esteja aí dentro da sua casa, trancado no seu quarto, pensando em tirar a sua própria vida, achando que não tem mais saída, não tem mais solução, mas Deus já tem um momento de alegria preparado para você. Deus já tem a saída, já tem a esperança, já tem a solução. A única coisa que você precisa, ouça-me bem, creia no Senhor Jesus, porque a alegria que enchia aquela casa, enchia aquela mesa, foi alegria por terem crido em Deus. Às vezes as pessoas buscam a alegria, a satisfação, o contentamento em tantas coisas. Não, que se eu for promovido, se eu sentar naquela cadeira, se eu conquistar aquele emprego, se eu conquistar, desculpe minha franqueza, se eu conquistar aquele homem, se eu conquistar aquela mulher, se eu restaurar a minha família, irmãos, a alegria ela vem quando a gente crê em Deus. Pastor, mas não é para eu restaurar a minha família? Claro que é, mas você não precisa esperar até lá para você ter alegria. Isso que eu estou te dizendo. Crê em Deus, e Deus vai ser a razão da sua alegria. Louvado seja Deus. Ele é a razão do nosso louvor. Louvado seja Deus. É Ele quem passa conosco pelos momentos difíceis. Ele quem nos dá fortaleza, quem nos dá estrutura. Louvado seja Deus. Ele é a nossa companhia, como foi para Paulo e Silas, sozinhos contra uma cidade unida, mas na verdade não estavam sozinhos, estavam com Deus. Era uma cidade unida, mas como dizem aí nas redes sociais, você e Deus é maioria. Louvado seja Deus. Você e Deus pode vencer qualquer, desculpe minha expressão, qualquer parada, como diz os jovens. Você e Deus, aleluia, você e Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Curve a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pela tua direção, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor já contemplou a nossa vida antes mesmo de chegarmos até aqui, Senhor. O Senhor já nos viu, já nos contemplou muito antes. Louvado seja Deus. Já nos amou muito antes, já se importou conosco antes mesmo de nascermos. Aleluia. Já proveu para nós Cristo Jesus, e nele a saída, a solução, a esperança. Louvado seja Deus. Senhor, a tua palavra tem sido pregada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Senhor meu Deus, e que a fé esteja agora presente no coração desta pessoa. Senhor, eu não conheço essa pessoa, não sei quem é, Senhor. Pai, mas eu tenho obedecido a tua vontade, o teu querer, a tua direção. Pai, eu sei que o Senhor quer salvar essa pessoa, quer resgatar essa pessoa. Não sei se é uma, se é mais, eu não sei, Senhor. Pai, mas eu entrego essas pessoas na palma das suas mãos. Senhor, meu Deus, que assim como esse carcereiro creu e recebeu a alegria do Senhor em seu coração, que haja fé, Senhor, no coração dessas pessoas para crer que em Cristo está a saída, em Cristo está a solução, em Cristo está a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E que essas pessoas se rendam ao Senhor, se entreguem ao Senhor Jesus Cristo e possam desfrutar da alegria que já está reservada para cada uma delas. Que não sejam salvas apenas cada uma delas, mas elas e a sua família e a sua casa venham receber Jesus e tenham a sua vida, a sua história transformada, mudada para a glória do Senhor nosso Deus. E a igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
meus irmãos, aqui entre nós no templo, se você está nas redes sociais, você vai falar aí no comentário o seu nome, tá bom? Você vai se manifestar aí no comentário. Quero saber entre nós, isso não é vergonha, preste atenção, Deus te viu e te conhece, por isso nos trouxe essa mensagem nessa noite. Quem é pensamento suicida? Quem tem enfrentado essa situação? E eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus. Não se envergonhe, creia que Jesus é a sua salvação. Eu quero orar por você. Quem aqui entre nós está enfrentando essa situação? Por favor, se coloque de pé. Os irmãos que estão aqui não estão para reparar o que você está pensando ou enfrentando, estão aqui para te ajudar. Louvado seja Deus. Quem tem enfrentado isso, por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Quem tem passado por isso? Se você está nas redes sociais, você vai colocar o seu nome. Nós vamos ir nessa oração. Quem tem enfrentado isso? Ali temos uma irmã que está de pé. Quero saber quem mais tem passado isso. Lembre-se da palavra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus. Não é Jesus que está dizendo para você tirar a sua vida. Não é Jesus. Jesus quer te dar vida em abundância. Tem mais alguém? Só os nossos irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, se coloque de pé. Deus te deu essa palavra nessa noite. Deus viu você, Deus te contemplou e mudou o curso desse culto de doutrina por tua causa. Recebe o amor de Deus. Louvado seja Deus. Vou pedir a missionária Alessandra para estar com a irmã, ou Priscila, para auxiliar a irmã. Louvado seja Deus. E a igreja vai estender as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Tem uma pessoa aí? A irmã Raquel. Amém, irmã Raquel. O Senhor também irá te alcançar nessa noite, irmã Raquel. Se tem mais alguém, coloca seu nome nos comentários. Preste atenção. Não é para você ficar: Senhor, eu estou passando por isso, mas vou ficar sentado. O Senhor sabe. Não é para você ficar sentado, é para você ficar de pé. É para você se colocar de pé. Se você está enfrentando isso, se coloca de pé. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Vai operando, Senhor. Vai operando. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus que nós oramos. Que o poder do adversário seja agora quebrado. Seja aniquilado. Os planos do inimigo sejam repreendidos agora. As obras da maldade sejam desfeitas. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, espíritos imundos, demônios enviados contra essas vidas, em nome de Jesus eu repreendo. Nós te mandamos embora como igreja do Senhor Jesus. Nós ordenamos, damos uma ordem: solte agora esta vida, deixe agora em nome de Jesus. Você que planejou matar, deface, ergue, nasce e deface, mas Deus tem outro plano, e os planos de Deus prevalecerão. Louvado seja Deus, porque Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai tocando na mente, vai tocando no coração. Senhor, alcança a irmã Raquel, Senhor, que ouviu a sua palavra e colocou ali o seu nome, Senhor, numa atitude de fé. A irmã Raquel creu que o Senhor pode socorrê-la nesta noite.
Senhor, socorre a irmã Raquel nesse momento. Senhor, que toda a opressão do inferno seja agora quebrada, dissipada, assim como Paulo disse, aquele espírito adivinhador que estava na vida daquela jovem. Eu digo em nome de Jesus, espírito imundo que tem perturbado a vida da irmã Raquel, eu te digo, sai, retira-te agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, meu Deus, abençoa, Pai. Senhor, vem mudar a história, vem mudar o quadro, aleluia. Ainda que o inimigo tenha traçado um projeto, meu Senhor, mas a tua palavra diz que os teus planos são mais altos, aleluia. Senhor, meu Deus, que haja, meu Senhor, mudança, transformação nessas vidas hoje. Que o pensamento de morte, o pensamento negativo de derrota seja repreendido agora pela autoridade e poder do nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja fé dentro dos corações, que as cadeias sejam quebradas, sejam livres, sejam libertos. Recebam recebam a alegria do Senhor dentro do seu coração. Receba, meu amado irmão, a alegria do Senhor dentro do seu coração nessa noite. A alegria vem do Senhor e não das circunstâncias que o irmão enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, o Senhor que vai alegrar o seu coração. Senhor, meu Deus, todas as prisões, meu Senhor, todas as prisões, Pai querido, liberta, assim, meu Senhor, como aquela jovem com espírito de adivinhação foi livre, foi liberta, meu Senhor, liberta também esta jovem, liberta também esta jovem, liberta, Senhor, esta jovem, liberta, Senhor, com poder, com autoridade, liberta, porque a tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós ordenamos em nome de Jesus agora: sai todo espírito imundo, todo espírito imundo que foi invocado contra esta vida, em nome de Jesus agora vai batendo em retirada, vai saindo agora, meu Senhor, tudo que foi ingerido, meu Senhor, toda obra que foi oferecida, em nome de Jesus vai sair agora, em nome de Jesus sai agora, meu Senhor, tudo que ela comeu, Senhor, tudo que está nesse estômago, meu Senhor, que ela venha, Pai querido, colocar tudo isso para fora, que esse mal venha sair, meu Senhor, e ela seja livre hoje, seja liberta hoje, pela autoridade e poder do nome de Jesus, aleluia. As irmãs, por gentileza, ela já aceitou Jesus? Amém, amém. Está caminhando? Como que está? Porque às vezes a pessoa fala: já aceitei Jesus uma vez, mas não fiquei firme. O compromisso, a aliança tem que estar de pé. É o primeiro ponto, é o primeiro passo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos anos você tem, jovem? 12 anos. Você já conhece, já compreende quem é Jesus? Você já entende que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar a nossa alma? Você entende? Que bênção. Hoje você quer reatar o seu compromisso, a sua aliança com Jesus? Se você assim deseja de todo o seu coração, levante assim a sua mão. Louvado seja Deus. Vamos orar pela vida desta jovem, essa adolescente. Senhor Jesus, assim como aquele carcereiro que abriu o seu coração e recebeu Jesus, aleluia, aqui está essa jovem, Senhor, apenas 12 anos. Senhor, meu Deus, aleluia, assim como o Senhor entrou na vida daquele carcereiro, entra também na vida desta jovem, Senhor, nesta condição, nesse dia, Senhor. Mas o Senhor a viu, o Senhor a contemplou, e o Senhor, aleluia, veio como socorro presente na vida desta jovem, nesta noite, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, lava a sua alma, perdoa os seus pecados, Senhor, purifica. Senhor, eu não conheço seus caminhos, suas obras,
Pai querido, mas a tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sobre ela, meu Senhor, esteja o teu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Que os seus pecados sejam cancelados, Senhor. Que os seus pecados sejam cancelados. Que ela agora, meu Senhor, esteja aliançada contigo pelo sangue precioso de Cristo Jesus, Senhor meu Deus, e que o poder das trevas que estava atuando, operando, meu Senhor, sobre esta vida, em nome de Jesus, nós quebramos as alianças, meu Senhor, nós quebramos as alianças, meu Senhor, tudo aquilo que foi oferecido, e se a própria vida desta jovem foi oferecida, meu Senhor, aos demônios, foi consagrado, meu Senhor, naqueles lugares, há poder no nome de Jesus, aleluia, há poder no nome de Jesus. Nós desfazemos, meu Senhor, nós cancelamos, aleluia, louvado seja Deus, pelo poder do nome de Jesus, meu Senhor, e que hoje, hoje seja um novo começo, hoje, meu Senhor, ela receba nova vida, hoje ela receba, meu Senhor, do teu Espírito, aleluia, que esteja sobre ela, não mais os espíritos imundos, mas do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, que assim seja. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja diz amém.